Fala, galera mentorizada! O assunto que vamos trabalhar aqui é Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, mais conhecido como ECA, tá bom? É a Lei 8.069, que foi promulgada no dia 13 de julho de 1960. Se você ainda não ouviu falar do ECA, é estudante de pedagogia, terminou o seu curso, só ouviu falar dessa lei aqui, essa é a sua oportunidade de sanar todas as suas dúvidas. Falaremos com muitos detalhes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Essa lei 8.069, de 13 de julho de 1990, como eu havia mencionado. Uma coisa importante que eu fiz questão de colocar aqui é que, caso você ainda não tenha acessado essa lei, é importante que o seu estudo seja baseado na lei em que você vai encontrar no www, tá? Opa, deixa eu apagar aqui para você enxergar melhor. Essa aqui é uma boa informação, porque muitas vezes o aluno me pergunta assim: professor, onde eu posso encontrar a lei atualizada? Estou te dizendo aqui, joga no Google, joga em qualquer outro lugar, www, tá? Ponto Planalto, assim é a LDB, assim é o ECA, .gov.br, tá bom? E aí você joga Planalto ECA, ou Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre consulte isso aqui, ó. Aqui tá o diretório, né, o caminho, tá assim, ó. Civil, underline 03, lei 8.069. O importante é que você consulte a lei atualizada. Por quê? Nesse link você vai encontrar as observações que a lei vai tendo, as alterações aqui, ó. Acompanhe comigo, ó. Aqui está dizendo assim, ó, a lei tal foi alterada. Principalmente a LDB, que teve alteração em 2023, você tem que fazer essa consulta, né, na lei que se considerada a mais atualizada. Até porque o seu concurso cobra, preste atenção nisso aqui, o seu concurso cobra aquilo em que, na data da publicação do edital, está vigente. Então, se hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2023, 24 de janeiro de 2023, se hoje for lançado o edital para o seu concurso, vai cair aquilo que já está atualizado até hoje, tá bom? O que vai acontecer depois, não. É muito provável que não, mas aí depende de cada banca. Mas é só para você ter uma ideia, porque muitas das vezes o aluno fala assim: professor, o meu concurso já é essa semana, teve uma alteração no LDB agora. Vai cair? Não, gente, não vai, né? Porque não deu tempo das bancas prepararem. É bom você ficar atento nisso, porque esse é um detalhe importante sobre a lei, né, que a gente vai estudar aqui. E não só essa lei, né, como outras que podem aparecer no seu concurso também, tá bom? Vem comigo que a gente vai falar agora sobre o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele surgiu a partir da necessidade de acabar os resquícios do autoritarismo do regime militar. De repente você não estava sabendo disso, mas é assim que ele surge, né? Portanto, ele surge a partir, né, com o objetivo de acabar com o Código de Menores que existia anteriormente. Esse Código de Menores ele foi elaborado durante a ditadura militar do Brasil. Muitos vão querer chamar esse período da ditadura de um golpe, revolução, e aí a gente não está entrando no mérito. Tá? O fato é que até esse momento você tinha um Código de Menores vigente, prevalecendo e oriundo desse período da ditadura. E aí o ECA vem dar uma cara, dar uma roupagem de proteção dessa criança, tá bom? E do adolescente. Ele foi reflexo desses avanços obtidos no âmbito do internacional, em favor da infância, da juventude, enfim. Ele vai representar uma parte importante da nação, do esforço que a nação brasileira teve, recém-saída ali de uma ditadura, para se alinhar com a comunidade internacional em termos de direitos humanos. E aqui eu entro num detalhe. Se no seu edital tem alguma coisa sobre direitos humanos, ou a banca tem esse perfil, você precisa ficar atento, ou atenta a essa cobrança que a banca pode trazer para o seu concurso. Ela pode ter um viés de respeito aos direitos humanos, ela pode privilegiar mais esses assuntos, como a banca do Pedro II, por exemplo. A banca do Pedro II ela tem esse perfil, ela traz questões mais dos direitos humanos,
questões mais ligadas à inclusão. Então, precisa ficar atento ou atenta nisso aí, tá bom? Você que vai fazer o seu concurso, tem ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, você precisa ficar com esse olhar. O que eu quero trazer para você? Alguns detalhes importantes. O artigo 227 lá da Constituição, ele já vai dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los, né, a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo 227 da Constituição, ele já traz essa dimensão. Então, o ECA vai beber na fonte desse conjunto de normativos, né, desse conjunto normativo que, baseado ali na Constituição, na LDB, nas DCNs, enfim. Então, é um conjunto, é um aparato legal que vai dar proteção e vai dizer de quem é o dever, né, do cuidado, que não é só da família, tá? E não é só do Estado, mas também é da sociedade, assegurar à criança e ao adolescente uma série de questões que nós vamos falar aqui ao longo das nossas aulas. Então, o ECA vai consagrar essa doutrina de proteção integral, tá? Então, é importante trazer essa ideia, né, que é justamente a proteção integral dessa criança ou do adolescente, e vai concretizar um avanço democrático, né, ao regulamentar os direitos previstos nessa Constituição. Então, percebam o seguinte, pouca gente tem essa malícia, mas se por acaso cair na sua prova o ano de promulgação do ECA, não esqueça que está muito próximo da Constituição. Olha aqui, 1990, a Constituição foi 1988, tá? Deixa eu botar de uma outra forma para você poder enxergar melhor aqui. 1988. Então, esse conjunto de movimentos democráticos, esse conjunto essa movimentação vai consubstanciar a própria promulgação da lei. Então a gente está falando de uma consagração, de uma doutrina de proteção integral do adolescente e da criança, tá? Então, em partes, você tem um movimento também internacional, da Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1979, também, que foi nesse bojo, né, no caminhar disso tudo, teve aí essa movimentação. Teve a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, né, que foi também aprovada ali pela Organização das Nações Unidas, da ONU, né, em 1989. Muito próximo desse ano aqui, né? Então a gente tem em 1988 a Constituição Federal, tá? A gente tem em 1979 a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Não é bem assim, mas eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Essa sigla aqui. E você tem também em 1989 a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Então, perceba o seguinte, a movimentação desses anos aqui, ó, 79, 89, 88. Então, a gente tem, no bojo disso tudo, essa movimentação, né, de normas internacionais, regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça, da infância e da juventude, as regras de Beijing, né, as diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil. Então, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não nasce descolado de uma movimentação internacional, de uma movimentação legal que está se construindo nesse período histórico. É preciso que você tenha noção que o ECA ele é fruto desse momento histórico de proteção da criança, de redução, de prevenção da delinquência juvenil, né, de cuidado dessa juventude. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa aula. E é sobre isso que nós vamos destacar os tópicos também que mais caem nos concursos. Você deve estar se perguntando assim, poxa, beleza, são 269 artigos, 200 e poucos artigos, eu vou ter que estudar tudo isso, Johnny? Não. Você pode até estudar, ler, mas alguns artigos são mais elementares no teu estudo para o seu concurso, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar aqui.
e destacar para você, tá bom? Vem comigo. Quais são esses artigos, então? São 267, na verdade, né? Considerando as disposições e transitórias, né? As disposições finais e transitórias ali, você tem 267 artigos, né, na organização desse documento. Esse destaque que eu trago para vocês aqui é um destaque que é relevante para o seu concurso, porque aqui está a centralidade, né, de todas as questões. Se eu tivesse que apostar numa questão para o seu concurso, eu diria para você que a questão sobre ECA vai versar sobre um desses tópicos aqui. Eu destaquei 3 tópicos. Primeiro, a questão do direito da educação. Cai muita questão sobre isso aqui, tá? O outro destaque, a questão do conselho tutelar. Um destaque que pode aparecer na sua prova, principalmente se for sobre orientação, concursos para orientador, supervisor educacional, é de conselho tutelar, tá? Esse tópico aqui. Artigo 18, 18A e 18B, fala sobre os maus tratos, tá? Artigo 1º ao 6º, conceitos iniciais. Aqui também cai muita questão sobre esses conceitos iniciais que estão na legislação, tá? Artigo 19 e 52, convivência familiar. Também aparece muito em prova esses artigos. Aqui eu separei em tópicos, para você ter em mente aí aquilo que mais cai. A gente vai, na próxima parte do vídeo, trabalhar a organização do documento e a gente vai destacar os assuntos desses tópicos, né, e lendo artigo por artigo, trabalhando, dando exemplos, porque para estudar legislação não basta ler aquele conteúdo. Você precisa ler o conteúdo, fazer uma alusão e resolver questões. Tá? O aluno do Mentorizar sabe qual é o segredo da aprovação, porque aqui a gente utiliza um método focado no material direcionado, no estudo ativo sobre esse material, né, tendo uma experiência que vai ser significativa, com pausas para revisões planejadas, para que naquele balanço da sua curva da memória você sempre retenha mais conteúdo. E por fim, o outro pilar, que é a resolução de questões. Então a gente vai dar uma pausa aqui agora, eu volto no outro vídeo, né, dando continuidade a esse conteúdo, esse assunto sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!